Olá, sejam todos muito bem-vindos ao BMC Stock desta quinta-feira. Olha só, chegamos ao finalzinho da nossa semana. Falta apenas essa sexta-feira, mas sexta-feira normalmente tem um ritmo um pouco mais acelerado aqui. Exceto quando acontece alguma coisa muito grande, a gente já está cheio de coisas muito grandes acontecendo no mercado financeiro, pelo menos para esse começo de 2023. Então, esperemos que essa sexta nos dê uma bela de uma trégua. Quinta-feira, dia 16 de fevereiro de 2023, eu sou o Gabriel Monteiro, vou lhes acompanhar, claro, nos próximos minutos, trazendo as atualizações em tempo real de tudo que está acontecendo no nosso mercado nacional e internacional, aqui no nosso BMC Stock. Depois do intervalo, lá depois ali do nosso finalzinho, tem o BMC Market, que eu sei que todo mundo espera aí pelo BMC Market, mas claro, a partir das 2 horas da tarde. Agora é a atualização de mercado e o mercado está bem agitado, está bem incomodado com alguns dados que foram divulgados. Começando lá pelo continente asiático, nós tivemos um dia até positivo, depois de os principais índices norte-americanos fecharem próximos da estabilidade. Destaque para a Nasdaq, que subiu, claro, quase 1%, 0,8%. Então, nós tivemos aí um dia de perdas e ganhos no mercado norte-americano, fechamos no positivo, mais otimismo do que pessimismo. Isso acabou repercutindo lá na Ásia. Nós tivemos um dia bem positivo para alguns índices. Nikkei 225, principal índice acionário japonês, 0,71%. Nós temos Xangai também fechando no negativo. Aí para a China continental, muito puxado por ações de chips e também ligadas ao setor elétrico, mais voltadas à tecnologia, claro, fechadas para baixo, puxaram bastante aí esses índices para baixo, então 0,96% de queda em Xangai. Para a Hang Seng, principal índice acionário de Hong Kong, nós tivemos uma alta de 0,84% e também em Kospi, na Coreia, 1,96%, quase 2% de alta. Lembrando, Kospi e Hang Seng normalmente com altas um pouco mais fortes do que Xangai e Nikkei 225, duas bolsas que são hoje um pouco mais estáveis do que as bolsas de Hong Kong e também da Coreia do Sul. Para a Europa, nós tivemos também aqui um dia também bem animado, todos os índices fechando no positivo, pelo menos os principais índices. Nós temos aqui DAX, que é o principal índice acionário da Alemanha e é um dos principais mercados da Europa, da zona do euro principalmente, 0,20% de alta, então um patamar de estabilidade. FTSE, depois daquela boa alta de ontem, até atingindo níveis recordes, ultimamente nós tivemos aqui FTSE 100 subindo 0,16%, ou seja, mantendo esse alto patamar negociado para a Bolsa do Reino Unido, FTSE 100 subindo 0,16%. CAC 40, 0,89%. E o índice Eurostoxx 0,47%. E aí para os Estados Unidos, agora caminhando por mercado norte-americano, nós tivemos alguns dados nada animadores divulgados hoje, inclusive o PPI e os pedidos iniciais de seguro-desemprego. O PPI apresentou uma alta, ou seja, a inflação para os produtores nos Estados Unidos subiu 0,7% e a expectativa da alta do núcleo era 0,3%. Então, o negócio não está nada animador por lá, o núcleo subiu 0,5%, então continua subindo essa inflação. Normalmente a inflação aos produtores, posteriormente é convertida em inflação aos consumidores, claro, no estágio inicial de produção, esses custos acabam subindo e depois repassados ao produto final, aos consumidores. Então, dado não animador, dado que não anima o mercado, igualmente ao, claro, dado de seguro-desemprego. Nós tivemos uma queda nos pedidos iniciais de seguro-desemprego, ainda são 194 mil. No mês passado foram 195 mil. Então nós tivemos aqui, na semana passada, perdão, esse dado ele é divulgado toda semana, 195 mil na semana anterior, 194 nessa, e a expectativa para ambas as semanas era acima de 200 mil pedidos iniciais de seguro-desemprego. Então, não está tendo tanto desemprego quanto o mercado gostaria, o mercado de trabalho ainda muito forte, o consumo, como nós vimos ontem pelas vendas no varejo nos Estados Unidos, ainda muito forte, e agora esse dado de inflação aos produtores também vindo acima das expectativas, está movimentando
o mercado de forma negativa, os 3 principais índices oscilando negativamente. Nós temos Dow Jones 0,65%, S&P 500 caindo 0,60% e a Nasdaq 0,57% de queda neste momento. Aqui para o Brasil, o ritmo de festa, pelo menos para alguns ativos, nós tivemos várias divulgações de balanços trimestrais, balanços operacionais durante a noite de ontem e o início do dia de hoje. Algumas companhias surpreendendo positivamente e algumas bem negativamente. Vou abrir aqui o nosso Ibovespa, 0,66% de oscilação negativa depois de um dia positivo ontem. Nós temos aqui o Ibovespa ainda nos 108.928 pontos. A gente está há um bom tempo nessa faixa, não conseguimos ganhar nem perder valor, estamos estagnados nos 108 mil pontos, então 108.928, lembrando, abaixo do patamar de fechamento de 2022, então no ano agregamos oscilação negativa, estamos perdendo valor em 2023, mesmo com aquele janeiro muito forte, fevereiro decepcionou, fevereiro não está legal aqui para a Bolsa Brasileira e nós estamos no negativo nesse agregado anual do Ibovespa. Principais oscilações do dia. B3, SA3, queda de 8% no lucro para o quarto trimestre, lembrando, comparados o quarto trimestre de 2022 e de 2021, queda de 8%, e no agregado anual, queda de 10%, 10,4% de queda nos lucros de B3. Isso com um volume médio de negociação em estabilidade, ou seja, nós não crescemos o volume de negociações em 2022 e a B3 perdeu os seus lucros, 10% do lucro não apareceu no resultado aqui do agregado anual. Então o ano não foi interessante para a B3, claro, disputando espaço com a renda fixa, disputando espaço com outros mercados, talvez um pouco mais interessantes do que o brasileiro, e também disputando espaço com essa aversão ao risco. Os investidores não querem arriscar o seu patrimônio, então isso acaba prejudicando a nossa Bolsa de Valores na figura aqui de B3SA3. 5,26% de queda é o principal ativo do patamar negativo, em patamar negativo no nosso mercado de hoje. Via também caindo, Via 3,96%. Nós falávamos sobre os resultados de GPA, de Grupo Pão de Açúcar, e também aí podem envolver, de certa forma, a Via que antes integrava esse grupo e foi, claro, vendida, não pertence mais ao Grupo Pão de Açúcar. Nós tivemos um spin-off dessas operações, 3,52% de queda para esses ativos. Então, ritmo de queda para o nosso Ibovespa, alguns ativos aqui perdendo bastante valor. Minerva, que era um porto seguro para quem queria investir em proteínas, quem queria investir em frigoríficos, hoje caindo 5,11% no anual, agregando queda superior a 3%, quase 4% de queda. JBS também caindo, 3,66%. Nós temos Cyrela também caindo. E do lado positivo nós temos quem? CVC, daqui a pouco eu converso aqui com o Alex André sobre isso. 6% de alta. Rumo, que também divulgou resultados, 4,30% de alta. E nós temos aqui Iguatemi, Multiplan, Gerdau e Cash 3, somando aí, completando esse nosso grupo de maiores altas do dia. Perdão. Agora eu gostaria de convidar Alex André, especialista de investimentos da Sarinvest, para essa conversa. Alex, muito obrigado pelo papo de hoje, por participar aqui do nosso BMC Stock. Como é que tá? Seja muito bem-vindo aqui a essa participação diária. É difícil te receber no programa, mas muito obrigado pelo papo de hoje. Obrigado, Gabriel. Ótima tarde para você, para todo mundo que nos acompanha no nosso programa do BMC Stock. Maravilha. Alex, resultado pesando hoje, né? Acho que a macroeconomia abandonou alguns ativos. Claro, o Ibovespa como um todo ainda muito afetado, inclusive tivemos um pronunciamento do Diretório Nacional do PT hoje contra a independência do Banco Central, foi publicado depois de uma reunião no dia 13. Então, ainda muito pressionada essa questão macroeconômica, esses discursos políticos pressionando o Ibovespa, mas os principais destaques são por conta de resultados trimestrais. Como é que você está avaliando esse desempenho de algumas companhias? Nós temos B3 de um lado, nós temos CVC de outro. Como é que você recebeu esses resultados divulgados entre ontem e hoje, Alex? Muito bom, Gabriel. Em relação aos resultados, né, acho que eu estava até observando aqui os resultados de Rumo, né, muito fortes, né, entregando um EBITDA realmente muito sustentável.
Por outro lado, né, quando a gente olha o B3 mesmo que você comentou, Gabriel, eu acho que para quem já investe em renda variável já estava tentando já imaginar como seria o ano, né? Realmente a gente vê uma visão um pouco mais construtiva de B3 por parte dos analistas para o ano, né, de 2023, mas o que fechou 2022 realmente foi um ano muito ruim, né? Ou seja, foi um ano com a margem, né, deteriorada, né? Um ano ele realmente com a DTV, né, realmente volume de renda variável menor, então realmente que não sustentou o resultado comparado ao período anterior. Então acho que realmente B3 traz ali um pouco de peso agora, né, em relação aos resultados, mas o que a gente destaca também, o Gabriel, o outro papel, como você comentou, que é Kepler, né? Kepler que continuou crescendo, né, reportando o crescimento de EBITDA, crescimento de receita, o operacional muito bem, principalmente com essa tese, né, seja de silagem, né, de armazenamento, né, de um crescimento de safra que a gente deve ter esse ano, e realmente a companhia reportando, fechando o ano, né, de 2022 com um ano muito forte de crescimento, Gabriel. Maravilha, Alex André, inclusive Kepler Weber, que já participou do nosso BMC Business, programa que recebe as companhias de capital aberto. Então, para você que gostou dos resultados, viu que a companhia continua crescendo, lembrando, nós temos um volume de produção de matéria-prima, de commodities agrícolas no Brasil muito elevado, somos um dos maiores produtores mundiais e pouco espaço para armazenagem. Então, esse ritmo de crescimento de Kepler, ele é justificável. Nós trouxemos toda essa comparação do volume produzido com a capacidade de armazenagem aqui no Brasil e essas oportunidades que a Kepler pode aproveitar. Então, BMC Business, é só colocar na nossa playlist lá no YouTube, Kepler Weber, BMC Business, tem uma entrevista exclusiva aí com o pessoal da companhia. Você mencionava a B3, o mercado ficou meio agitado, até preocupado com a possibilidade de uma concorrência à Bolsa de Valores brasileira. A gente falava muito sobre isso, já vieram alguns projetos de concorrência com a B3, mas parece que a companhia, mesmo sozinha, não está conseguindo lidar com toda essa situação, com todo esse cenário brasileiro. Você acha que a preocupação ela é externa, ou seja, se aparecer alguém para concorrer com a B3 é uma preocupação? Ou tem coisa para organizar dentro de casa, tem coisa para melhorar na operação da Bolsa de Valores brasileira, Alex? O Gabriel, ela já está saindo na frente, né? Porque como ela já está aqui há muito tempo, né? Ela já tem esse know-how, né? Ela já tem ali maior parte, né, de conhecimento do que um novo player que está entrando, então realmente ela já sai na frente, né? Então tem uma barreira de entrada grande? Tem, mas até o próprio Gilson, né, o CEO da B3, disse muito bem, né? Falou, olha, a gente não descarta uma nova bolsa, até porque os mercados desenvolvidos tem mais de uma bolsa, né? Então isso pode ser até saudável para o mercado de capitais. Mas olhando para o case de B3, olhando ali principalmente renda variável, né, a parte de clearing e outros segmentos, a companhia ela segue com um grande diferencial, tanto o arcabouço tecnológico, tanto em relação ao know-how de IPOs, enfim, de todas as ofertas que foram feitas desde então. Então tem que imaginar o seguinte, uma nova bolsa que vai chegar agora, qual que vai ser o diferencial, o apetite, uma nova empresa listar nessa bolsa e não listar na B3, né? Então, ou seja, a B3 ela já sai na frente, né? A grande dificuldade é qual que vai ser o ritmo de inovação, né, de velocidade, de tecnologia empregada para realmente a companhia se diferenciar desse player que vai chegar, que pode ser mais agressivo. Quando a gente fala chegar, né, chegar no mercado, o Gabriel, é uma notícia que até saiu recentemente que a gente comentou aqui, né, do fundo Mubadala, né, que vem fazendo investimentos fortes, né, em companhias correlacionadas, né, para justamente trazer uma nova bolsa aqui no Brasil, que realmente é um assunto corriqueiro, é um assunto que vem desde lá de trás, como você falou muito bem, nunca sai do papel, mas em determinado momento, por que não, né, isso possa sair e começar a incomodar um pouco e o mercado já começa a trazer um pouco de estresse. Mas eu não vejo que esse desconto que a gente tem visto no papel, Gabriel, seria por uma nova bolsa, seria mais em relação aos resultados, que foram resultados fracos, né, e grande parte deles esperados até o momento e que parece que 2023 pode ser um pouco melhor. Alex, preocupação com o volume de negociação que se manteve estável durante o ano comparado com 2021. Claro, nós tivemos um salto em 2021 de negociações, porque muita gente entrou na Bolsa de Valores, a gente teve um salto inclusive no número de CPFs cadastrados, mas a pergunta é a seguinte, janeiro já foi um mês atípico, com baixa taxa de negociação, baixo volume de negociação, muito caracterizado pela entrada de investidor estrangeiro e pela saída de investidores institucionais. Brasil, com taxa de juros em 13,75%, renda fixa ainda muito atrativa aos investimentos. Com janeiro, com início de ano, não muito interessante. Você acha que a gente pode ver uma piora ainda nos resultados de B3 para esse ano de 2023? Claro, a gente está ainda muito no começo, mas preocupa esse baixo nível de
de negociações para a Bolsa de Valores? Preocupa porque é a taxa de juros, né? Esse é movimento macro, né? Então isso, consideravelmente, esse volume voltando, seria um movimento melhor para a B3. Não só isso, né? Mas também outras linhas de negócio. Mas B3, o que o mercado tem colocado é um ritmo de crescimento um pouco mais lento para esse ano, mas surpreendeu negativamente esse ano de 22, Gabriel, até porque, até olhando as expectativas de inflação e de juros, nós teríamos um ambiente melhor agora, né? Ou seja, do que está sendo reportado. Então, realmente, essa expectativa vai ser jogada para frente e isso vem, claro, repercutindo no cenário de equity, no cenário de ações aqui no Brasil e isso, claro, repercute nas negociações, né? Esse trade-off que a gente tem visto de renda fixa com renda variável, isso diminui o apetite de risco com a taxa de juros ali em 3,75, que é o nosso patamar atual da Selic. Maravilha. Alex André, vou aproveitar aqui que o pessoal já me conhece por falar de cripto. Da última atualização, 0,29% de alta aqui para o nosso dólar futuro, Ibovespa ainda no negativo. Quem está pesando B3, SA3, BIF3, Minerva e Cirela. Vamos lá para o volume, só para dar uma olhada. BBAS3, Banco do Brasil, corrigindo um pouquinho ainda, com um patamar positivo no ano, 20% de ganho, e no mês 2,56%. Então, ganhou bastante valor, mesmo depois do resultado, um dos melhores resultados, se não o melhor, do segmento bancário. Então, hoje corrigindo um pouquinho. Petrobras perdendo um pouco mais em patamar de estabilidade, 0,04 na verdade de queda. B3 fazendo bastante preço. Açaí 2,50% de queda, mesmo com um resultado interessante. Nós tivemos sim uma queda no lucro da companhia, mas um aumento na receita e um lançamento de mais de 40 lojas de açaí. Você acha que é um movimento de expansão? Como que você enxerga esse segmento de varejo alimentar? A gente muitas vezes fala sobre uma alta resiliência do varejo alimentar a esse cenário inflacionário, porque acaba conseguindo repassar muito os seus custos, repassar muito os preços e fazer uma manutenção das margens, o Alex. Mas até que nível preocupa? A gente já está há 3 anos aí em um cenário bem complicado para varejo em geral. Até em que momento vai chegar essa crise aqui no varejo alimentar? É seguro mesmo? É uma proteção de carteira? Ou está se alongando muito essa crise financeira internacional que pode prejudicar o varejo alimentar como um todo? Aí eu coloco o Grupo Pão de Açúcar, coloco o Carrefour, coloco inclusive aqui a Açaí, que divulgou ontem os seus resultados, né? Grupo Mateus. Como é que você está enxergando esse posicionamento do varejo alimentar na economia brasileira? Ótima pergunta, Gabriel. A gente tem que ver comportamento de margem. Então, os supermercados, eles podem sofrer, né? Porque atacado, né, que a gente chama de cash and carry, ele tem uma dinâmica diferente. Então, ele é muito mais resiliente que, né, o supermercado em específico. Isso a gente pode ver tem relação a volumes, tá? Então, se a gente observar até mesmo o resultado de Carrefour, né, atacadão por si só, é um resultado muito mais resiliente, tanto em geração de caixa, né, quanto em lucratividade. Claro que o lucro ele tem um impacto ali financeiro, né, em relação ao custo, né, da dívida, né, que isso também impacta na linha final, no top line, mas de forma geral ali, Gabriel, que a gente tem que observar muito bem a questão de mix, né, ou seja, o mix do atacado é um mix ali que a gente consegue observar que tem um maior giro e, consequentemente, a gente consegue ver uma margem um pouco mais comportada do que um supermercado, por exemplo, que ele trabalha ali com um mix um pouco maior e consideravelmente ali quando a gente vê uma queda né, tanto na parte ali de disponibilidade de renda, né, ou seja, que a gente vê ali uma inadimplência muito alta, né, e a renda ela fica muito disponível para itens mais básicos, né, e não itens com maior valor agregado, isso traz menor margem para o supermercado. Ou seja, o que eu quero dizer na linha final aqui? Que você deixa de consumir algo, né, mais caro, ou seja, talvez algum tipo de produto que você comprava com uma marca melhor, enfim, algo que dava mais margem para o supermercado, você consegue agora, né, somente comprar produtos mais acessíveis. E, consideravelmente, o supermercado ele é mais competitivo, até porque é um produto de necessidade básica, todo mundo vende isso e é basicamente preço, né? Não é diferencial, é basicamente uma commodity, né, que a gente fala. Então esse é um trade que a gente sempre comenta e cash carry é muito interessante porque é dominância e logística, né? É uma combinação tanto de posicionamento de loja e com uma cadeia logística muito bem feita, algo que o Mateus tem feito de uma forma impecável no Nordeste do Brasil, no Norte e Nordeste, que o próprio, por exemplo, ali, o grande, né, Atacadão, que é gigante no Sudeste e no Sul, não é tão grande assim no Nordeste. Então a gente tem que separar um pouco as caixinhas. Grupo Mateus, ele acelerou muito o crescimento, o mercado penalizou, agora
né, tirou um pouco ali da visão um pouco mais familiar da tese, né? Entraram pessoas ali que têm realmente um pouco mais de conhecimento, não digo do case específico, que realmente o seu Wilson sabia bastante, mas ele foi para o conselho, agora tem uma visão um pouco mais profissional da tese e a gente vê ali uma tese muito bem consolidada no Norte e Nordeste. E aqui no Sudeste a gente observa aí tanto o atacadão tanto o cash and carry indo muito bem e a grande preocupação, como você falou, né, o Gabriel, realmente o pão de açúcar, né, por si só, ele tem feito esse modelo, né, cada vez mais, né, de apostar em lojas menores, né, em lojas de bairro e tirar essas lojas maiores, porque justamente a gente consegue ter ali uma precificação melhor e consideravelmente ali custos, né, também um pouco mais enxutos, né. Maravilha, Alex André. Agradeço imensamente pela conversa de hoje. Muito obrigado pela participação. Sei que você tem horário, está com o horário apertado, porque o Alex ele vai de um lugar para o outro sempre. Agora a gente vai ter, eu vou ter um call agora com o pessoal da Porto Belo, pessoal. Depois a gente passa para vocês aí. Depois a gente passa essas informações, trazemos essa conversa num programa futuro. Muito obrigado, Alex. Obrigado. Eu continuo aqui com a minha atualização de mercado. Eu falava de quem está pesando no nosso Ibovespa, mas quem está em um cenário um pouco mais positivo, nós temos Vale, 0,82%. Gerdau e Gerdau Metalúrgica também em patamar positivo. O que aconteceu? Nós tivemos um pronunciamento do governo chinês reforçando que deve investir em infraestrutura, deve corroborar com essa recuperação do segmento e, claro, os analistas que estavam um pouco pessimistas com aquele aumento esperado depois da retirada de algumas restrições lá na China da demanda por minério de ferro, da demanda por commodities metálicas, agora reacenderam essa expectativa positiva. Então, Vale, Gerdau, todo o segmento ali de commodities metálicas em bom ritmo hoje, depois de um aumento nos contratos negociados lá na China para minério de ferro e também, claro, essa expectativa pela ação um pouco mais enfática do governo chinês no segmento de infraestrutura. Então, Vale está pesando bastante, tem muita participação no nosso Ibovespa, então 0,80% de alta para Vale. Itaú também subindo pouco, mais subindo em patamar positivo, 0,37%. Bradesco novamente em patamar positivo, mesmo depois de uma queda muito forte desde o meio do ano passado. Então, o ativo ainda tentando se recuperar, está longe dos preços médios negociados lá no começo do ano passado. Então, 0,51% de alta para o ativo. Localiza também em patamar positivo, mas, como eu mencionava no começo do nosso programa, muito mais peso negativo do que positivo para o Ibovespa na tarde de hoje. Agora, falando um pouco mais sobre criptoativos, sei que tem gente que tem uma aversão aí aos criptos, mas é bom falar sobre esses ativos que estão com um desempenho muito positivo neste ano e, claro, destaque para o Bitcoin. Lembra que nós mencionávamos ano passado essa forte correlação entre o Bitcoin, entre o mercado de criptoativos e a Nasdaq, a Bolsa de Tecnologia nos Estados Unidos? Pois bem, hoje nós temos aqui a Nasdaq oscilando negativamente, ontem até andou um pouquinho, mas Bitcoin está explodindo nos últimos dias, desde a virada do nosso ano. A gente tem um patamar muito positivo para o Bitcoin, ganhando muito valor, batendo a máxima aqui no mercado nos últimos 6 meses, 25.256 dólares, e agora oscilando um pouquinho abaixo, mas ainda em patamar positivo, 24.912, quase chegando nos 25 mil dólares. Então, muito otimismo para o Bitcoin. Nós nos afastamos um pouco daquelas crises do mercado de cripto do ano passado. Ainda fica o alerta, ainda fica o disclaimer aqui, são ativos de alto risco, um mercado ainda muito incipiente, então tomem cuidado com criptoativos, mas fato é que o Bitcoin hoje está subindo 2,25%, enquanto o mercado norte-americano está estagnado, está em patamar de estabilidade. Mesmo com os dados negativos, o Bitcoin está em patamar positivo, 24.888 pontos. Nós temos outros ativos aqui também em destaque, mas eu gostaria de chamar a atenção para Ethereum, segundo maior criptoativo do mercado, 2,46%, mesmo com dados ruins para a economia norte-americana e mesmo com as bolsas nos Estados Unidos em patamar negativo. Nós vamos ficando por aqui, mas lembrando, se você quiser investir em criptoativos, diversificar um pouco o seu portfólio de investimentos, nós temos a parceria com a Bybit, patrocinadora dos nossos programas, apoiadora da BMC News. Então, para você que está buscando esses ativos, buscando investir, claro, em criptoativos, tem um link na descrição e também um QR Code que aparece toda hora aí nos nossos intervalos comerciais. Então, entre no site da Bybit se você quiser ter acesso a investimentos em criptoativos, faça sua conta e, claro, comece a investir. Talvez
talvez possa ser uma boa oportunidade. Depois dessa forte alta do Bitcoin desde o começo do ano, não sei se está muito bom para entrar, mas claro, fica a cargo dos analistas e fica a cargo dos investidores que estão nos acompanhando. Se nós voltarmos aqui o nosso mapa, no ano de 2021 nós tivemos um pico, o Bitcoin atingindo o seu patamar máximo de 70 mil dólares. Então, 24 mil dólares muito abaixo, mas lembrando, o patamar de fechamento do mercado de cripto em 2022 estava muito abaixo, muito descontado por conta das crises na FTX e também em outros criptoativos. Eu vou ficando por aqui, mas lembrando, depois do intervalo começa o nosso BMC Market. Felipe Nascimento e Alan Gani já estão posicionados aqui no estúdio. Então, para você que estava esperando ansiosamente aí, aguardando ansiosamente o nosso programa, depois do intervalo, o BMC Market. Eu volto depois lá no nosso fechamento de mercado às 4 horas da tarde. Um abraço para vocês, tchau, tchau.